Estou aqui no inverno de Sorocaba, no interior de São Paulo, para no dia no dia 24 de junho de 2014, para deixar uma mensagem não à CBF, aos dirigentes ou ao técnico, mas aos jogadores da seleção brasileira de futebol. Como sabemos, estamos em época do Mundial de Futebol. Já estão definidos alguns jogos das oitavas de final, inclusive ontem mesmo já foi definido o jogo do próximo sábado, dia 28 dia 28 de junho, entre as seleções do Brasil e do Chile. Eu gostaria de deixar uma mensagem com você que é jogador da seleção brasileira. Eu tenho me incomodado muito desde que eu era criança até agora o fato dos jogadores não priorizarem mais suas carreiras esportivas nos clubes brasileiros, e sim aceitarem o primeiro convite. Pelo menos é o que eu tenho percebido na maioria dos casos. Quando um jogador começa a se destacar num clube brasileiro, seja ele grande ou pequeno, o jogador acaba aceitando o primeiro convite que aparece, ou o convite mais caro, para jogar na Europa. Principalmente na Europa. Existem outros continentes, outros países também, mas principalmente os países europeus, como Espanha, Inglaterra, Alemanha. E isso me tem incomodado muito, porque cada vez mais os jogadores de futebol estão se distanciando de sua torcida, do país que representam. Isso não acontece só no Brasil, acontece com muitos outros países, principalmente da América Latina, da África, da Ásia. Ou seja, quanto mais subdesenvolvido ou mais emergente é o país, maior a quantidade de jogadores que deixam seu país para jogarem em países mais desenvolvidos, principalmente da Europa. Isso, infelizmente, tem havido um distanciamento muito grande por causa disso entre o jogador e o torcedor, entre o atleta e o país que representa. Então, porque o futebol infelizmente se tornou um negócio, ele deixou de ser um esporte, simplesmente um esporte, para se tornar um negócio muito lucrativo. E essa situação piorou ainda mais com o fim pelo menos teoricamente, o fim do passe vinculado ao clube. Porque antigamente os clubes só liberavam o jogador quando quisesse, embora hoje exista essa multa rescisória, em que o jogador que deixa o clube antes de terminar o contrato tem que pagar uma multa para o clube, mas os clubes europeus têm dinheiro de sobra, pelo menos a maioria deles, para pagar tanto o passe, o valor do jogador no mercado, quanto o passe, a multa rescisória. E outra coisa, e justamente por isso que me tem me incomodado muito, é a transformação do próprio jogador numa mercadoria. O jogador num clube X, um clube quase desconhecido, que começa a se destacar, ou que consegue grandes defesas como goleiro, ou então que marca gols, que se destaca como zagueiro, como meio campista. Quando ele começa a se destacar no seu clube, seja ele grande ou pequeno, ele já desperta a atenção dos olheiros dos grandes clubes europeus. E as propostas surgem assim do nada, e daqui a pouco já aparece no jornal uma notícia dizendo que o jogador aceitou proposta de tantos milhões de euros para jogar em determinado clube do exterior. E é um jogador que acabou de ser conhecido, a torcida começou a se acostumar com ele, enfim, ele já vai embora.
Então eu gostaria de pedir, não tanto como torcedor, mas como brasileiro, como cidadão brasileiro, como compatriota de vocês, que vocês pensem com carinho, pelo menos a maioria de vocês pense com carinho, seja qual for o resultado do próximo jogo entre Brasil e Chile, seja qual for o desfecho da seleção brasileira neste Mundial, assim que surgir a oportunidade de voltar para o Brasil, voltem, porque não só para ficarem mais perto da torcida, mas também para ficar perto da sua família, dos seus familiares, porque é muito mais tranquilo você jogar no país onde você nasceu, um país que você já conhece, no qual você cresceu, se desenvolveu como pessoa, principalmente, do que jogar num país desconhecido, onde você tem que aprender outro idioma, se acostumar com outra cultura. É, e eu gostaria que vocês pensassem também no seguinte: vocês não são mercadorias, vocês são seres humanos. Vocês, o valor que atribuem a vocês quando vocês começam a se destacar no futebol, o valor que atribuem a vocês é um valor puramente mercadológico, é um valor, vocês acabam sendo transformados em coisas, em objetos. Vocês não são isso, vocês não são objetos, vocês não são coisas, vocês não são mercadorias, vocês são seres humanos. Vocês merecem ser valorizados como seres humanos e não como mercadorias. Por isso, se surgir a oportunidade de voltar para o Brasil, seja para qual clube que for, aceitem. Ah, mas eu tenho que abrir mão de não sei o que, abrir mão de não sei o que. Não importa. O importante não é ser feliz. O dinheiro é importante, mas ele por si só não traz felicidade. O apego ao dinheiro traz muitos males, traz muitas coisas desagradáveis. O apego excessivo ao dinheiro divide famílias, destrói relacionamentos, causa consequências terríveis à própria pessoa e às pessoas que o rodeiam. Por isso, é, seja qual for o valor do seu passe, seja qual for o valor do seu contrato, é, se algum clube brasileiro oferecer uma proposta, seja de quantos milhões forem, não importa, mas procure pensar em como você viverá voltando para o Brasil, como será a readaptação ao Brasil, porque vocês estão participando dessa Copa em várias cidades brasileiras, vocês estão conhecendo vários lugares, vocês estão percorrendo várias cidades, várias concentrações, estádios. Então vocês sabem, vocês conhecem o nosso país. Nosso país possui problemas, sim, com segurança, falta de segurança, com problemas de infraestrutura urbana, saúde precária, educação precária. Eu sei disso, mas todos nós sabemos disso, todos nós brasileiros sabemos disso, mas o importante é que vocês conhecem este país, vocês conhecem a gente desse país, as pessoas que vivem nele, que nasceram nele, assim como vocês. Por isso, assim que surgir uma oportunidade de voltarem a jogar no país onde vocês nasceram, não recusem, aceitem, porque só assim vocês estarão mais perto das pessoas que vocês estão representando nessa Copa do Mundo, nesse Mundial. E quanto àqueles que ainda estão no Brasil, agora me dirijo a você, jogador, que ainda está no Brasil jogando em algum clube brasileiro. Quando surgir alguma proposta de algum clube europeu ou de algum outro continente, faça o possível para não aceitar e continuar no Brasil. Se você tiver que jogar na Europa, jogue apenas uma, no máximo 2 temporadas, depois volte. Se tiver que jogar fora do país, faça isso apenas para adquirir experiência, não para ser transformado numa mercadoria, num objeto, num produto. Mas valorize-se como ser humano. Procure representar bem o seu país jogando dentro do seu país. E voltando a dirigir meus jogadores da seleção brasileira, pensem com carinho nisso que eu lhes acabei de dizer. Boa concentração, bom jogo, que Deus os abençoe. Fique com Deus.